Vamos abrir Apocalipse 21. É o livro da revelação de Jesus Cristo, o livro da consumação de todas as coisas. E é muito importante a gente ver a conclusão de tudo, né? Para onde o Senhor está nos levando, e isso deve arrebatar o nosso coração. No Apocalipse 21, versículo 1 diz assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e são verdadeiras. Eis que faço nova todas as coisas. Como é importante, ao lermos as Escrituras, compreender o pensamento, o propósito do Senhor, e Ele tem esse grande propósito de fazer nova todas as coisas. Esse conceito de novo e de nova, na Bíblia, ela está repleta desde Gênesis a Apocalipse. Se você for recordar, é interessante se pudéssemos exercitar a memória em relação à palavra de Deus, daquilo que já lemos, nós vamos lembrar de muitas coisas em relação ao novo. Até mesmo em relação à ceia, ele toma o pão, o cálice e diz: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. E o livro de Hebreus disse, no capítulo 8, que o Senhor faria uma nova aliança, não conforme a aliança do passado, que os pais quebraram e nunca guardaram. Ele disse que faria uma nova aliança, tiraria o coração de pedra, nos daria um coração de carne, nos daria um novo espírito e escreveria as suas palavras no nosso coração, de maneira que ninguém precisaria falar para o seu irmão: conheça o Senhor, porque todos me conheceriam. Ele ia escrever suas palavras, seus pensamentos dentro do nosso coração. E isso é um grande sinal daqueles que nasceram de novo, ou seja, dentro de si, começa a compreender os pensamentos do Senhor. Então é muito interessante que o Senhor sempre está trabalhando com essa perspectiva de novo. Eu vi novo céu e nova terra. Verso 21. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Nós às vezes nos agarramos a tantas coisas terrenas e antigas. Temos mania de guardar coisas antigas, né? Lençóis que eram brancos vão se tornando amarelados. Sapatos que não dava, roupa que não dava, a gente vai guardando. Muitas das vezes somos apegados às coisas, a manias, às vezes até pecados. Mas o Senhor sempre foi se livrando daquilo que é obsoleto, aquilo que vai ficando para trás. E no livro de Hebreus diz que o que é velho, o antigo, está perto de se acabar, de ser destruído. Ele sempre trabalhou com essa perspectiva de viver uma nova realidade e construir novas coisas.
A própria cidade, verso 2, é uma cidade nova. É a nova Jerusalém, como está escrito. Já não é aquela antiga Jerusalém, que representa a terrena, falida, mas uma nova Jerusalém que descia do céu e ela vem da parte de Deus. Ou seja, as coisas que o Senhor trabalha são novas e elas vêm da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte do céu, que vinha do trono de Deus e dizia: Eis o tabernáculo de Deus, com o qual os homens, Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte. Aquele último inimigo, como diz Paulo em Coríntios 15. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Hoje temos luto, temos morte, pranto, dor, lágrimas, mas temos essa esperança de que quando o Senhor voltar, os mortos ressuscitarão primeiro, aqueles que estiverem vivos serão transformados, teremos um novo corpo glorificado e não haverá mais morte. Por isso podemos nos consolar e encorajar uns aos outros. Mas a palavra novo, nova, no livro de Apocalipse aparece muitas vezes. No capítulo 2 desse livro de Apocalipse, vai nos dizer, versículo 17, diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então você vê que tem um novo nome. Parece-me que o Senhor nos chamará exatamente como Ele nos vê, daquilo que é novo em nossa vida, aquilo que Ele trabalhou em nossa vida da parte dEle. Nós temos um nome terreno, né? Mas na Bíblia o Senhor mudou o nome daqueles que o seguiam várias vezes. O Senhor chama Jacó de verme de Jacó, lá em Isaías 43, 42. O verme está sempre olhando para baixo, enterrado, terreno e habitando em lugares escusos, né? E assim era Jacó, sempre agarrando coisa, pensando em dinheiro, pensando em negócio, só pensava nas coisas terrenas. Até o dia que o Senhor trabalhou com Jacó e mudou o seu nome para Israel, príncipe de Deus, aquele que lutou com Deus. Esse é o novo nome dele. Abrão o Senhor chamou de Abraão, porque um dia ele encontrou o Senhor e o Senhor mudou o seu nome. Sara era Sarai, o Senhor mudou o seu nome para Sara, mãe de muitos filhos. Quer dizer, uma mulher estéril agora vai se tornar uma matriarca. E Abraão foi chamado o pai de todos aqueles que são da fé, o amigo de Deus e o profeta de Deus. Quando chegamos no Novo Testamento, como o Senhor mudou o nome? Você lembra alguém, ou algumas pessoas no Novo Testamento que o Senhor mudou o nome? Alguém lembra de alguém? Pedro. Lembra o que significa Pedro? É uma lasca de rocha, uma pedra firme. Mas o nome original dele, primeiramente, como era? Ele era Simão. Simão Barjonas. O Senhor falou: você é Simão Barjona, eu te digo que tu és Pedro. Simão, no original, significa fraco, vacilante. Bar, no grego, é filho, e Jonas era o seu pai. Pedro era um vacilante, estava sempre tropeçando. Mas quando chegamos lá em Mateus 16, quando Jesus pergunta: que dizem os homens ser o filho do homem? E Pedro responde: tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Quando ele fala tu és, e ele reconhece quem é Jesus, Jesus responde: eu também te digo que tu és.
Ou seja, a partir de agora, quando ele teve essa revelação de quem é Jesus, essa dupla revelação, como pessoa ele é o Filho e o seu ministério ele é o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu também te digo que tu és Pedro. E sobre esta rocha, que é aquela revelação que Pedro teve sobre quem é Jesus, a igreja ia ser edificada. Então, a igreja está sendo edificada quando temos revelação de Cristo, e essa revelação vai nos transformando em pessoas fracas, débeis, vacilantes, em pessoas mais como pedras, né? Ou seja, a visão daquela rocha transformou Pedro, que no começo era um pó da terra, todo homem veio do pó da terra, em uma pedra na casa de Deus. Mas em Gálatas, Pedro é chamado de coluna. Quando Paulo vai até Jerusalém com Barnabé e Tito, ele foi ter com aqueles que eram considerados colunas na casa de Deus. Olha que diferença. Todos somos pó da terra, todos somos fracos, pecadores. A visão de Cristo, o novo nascimento, nos transforma em pedras. Pedro vai falar disso na sua primeira carta, capítulo 2, que nós também, como pedras que vivem, somos edificados como casa. A casa está sendo edificada, pedra sobre pedra, no fundamento, que é a rocha, na palavra que é Cristo, mas alguns são colunas. Para que serve uma coluna? Entre outras coisas, para sustentar o peso da casa. Então, aqueles irmãos que não têm compromisso, não levam as coisas do seu com seriedade, eles podem até ser uma pedrinha, uma pedra, nasceu de novo, mas não são colunas. Agora, aqueles que a qualquer custo eles são fiéis ao Senhor, eles seguem o Senhor, eles sofrem pelo Senhor, eles se comprometem pelo Senhor, eles abrem mão das suas próprias coisas quando tem que renunciá-las para seguir o Senhor, eles vão sendo transformados em colunas. São aqueles que podem suportar o peso da obra do Senhor. Quando Paulo fala em Coríntios 11, até importa que haja dissensões entre vocês, para que os que são idôneos se manifestem. Quem são os idôneos? São as colunas. São aqueles irmãos que você pode contar que eles estão ali, vem a luta, a tribulação, o que vier, mas somos firmes pelo Senhor. Mas foi a revelação que Pedro teve de Cristo que transformou estágio após estágio a Pedro até chegar a uma coluna, e no livro de Apocalipse ele é contado como coluna e um dos fundamentos da Nova Jerusalém. Que obra maravilhosa! A Bíblia diz, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Quer dizer, claro que o fundamento é Cristo, mas aqueles irmãos que eram maduros, eles eram como a extensão do fundamento no sentido de sustentar o peso da obra do Senhor. Quantas das vezes a obra do Senhor não pode avançar? Por quê? Porque nós somos como Simão. A gente está agarrado como um verme de Jacó, pensando só em ganhar dinheiro. É importante ganhar dinheiro? Nós temos responsabilidade, compromisso, os homens devem ser o provedor da casa, mas esse não pode ser o sentido da nossa vida, o propósito maior da nossa vida. Senão nós vamos sempre viver embaraçado com as coisas terrenas. Então, um dos nomes que o Senhor mudou foi o de Pedro, de Simão Barjona para Pedro. Será que ele mudou mais o nome de alguém? Como é que ele apelidou João e Tiago? Filhos do trovão. Por quê? Lembra que eles falaram? Quer que venhamos descer fogo do céu para fazer um churrasquinho dos samaritanos? Você imagina, João depois foi chamado o apóstolo do amor, aquele discípulo que Jesus amava. As últimas cartas da Bíblia são de João. Você vê um homem quebrantado, maduro, cheio de amor, um pai espiritual, mas no começo, Boanerges, filho do trovão. Então você vê que o Senhor vai mudando. Cada vez que vamos vendo algo novo do Senhor, esse novo vai nos transformando. Então na Bíblia nós temos inclusive muitas promessas sobre aqueles que andam em novidade de vida, aqueles que estão vendo algo novo da revelação do nosso Senhor. Isso vai transformando a nossa vida, né? O capítulo 3 de Apocalipse, versículo 12, diz assim: ao vencedor
Farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Está vendo? Às vezes uns permanecem, volta para trás, desanima, deixa de reunir, dá uma passeada pelo mundo. Mas aqui está dizendo, ao vencedor, ou seja, que é um vencedor? É um cristão normal, que ele vive em novidade de vida, no novo. Farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Olha que coisa interessante. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantas promessas, né? Ao vencedor, ou seja, aquele que está deixando o que é velho para trás, aquilo que vai ser queimado pelo fogo, as pessoas estão se agarrando em coisa que já já o juízo de Deus vai cair sobre essas coisas terrenas, né? Farei com que ele seja coluna no santuário do meu Deus. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Quando você olha para aquele cristão que está sendo fiel ao Senhor, é como se você lê na testa dele, eu estou indo para aquilo que é eterno, que é novo, que não vai diluir. Sua vida está constituída com isso, ele é comprometido com isso, com a palavra de Deus. A nova Jerusalém, ela desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Puxa vida. É interessante que nas Escrituras encontramos vários nomes para Deus com seus atributos, né? No Antigo Testamento ele se revela de diferentes maneiras, mas Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, ele diz que se alguém está em Cristo, o que ela é? Nova, olha isso. Se você pensa, como é que o senhor está trabalhando? Está trabalhando sempre na perspectiva do novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, e o que mais? As coisas velhas, eis que tudo se fez. Sempre é assim. E Paulo diz assim, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, de agora em diante, ou seja, da ressurreição do Senhor em diante, já não conhecemos dessa forma. Então precisamos sempre conhecer o Senhor em novidade de vida e em nova revelação. Ele é o mesmo, mas a maneira que você conhece ele é diferente. Certa vez ele está indo no caminho de Emaús, depois que ressuscitou, e os discípulos não o reconheceram, que aquela era uma forma nova, eles se acostumaram com a forma antiga. E Jesus se apresentou como um viajante, um caminhante. Mas quando eles estão no mar da tempestade lá, Jesus vem andando sobre as águas. O que eles pensaram que Jesus era? Um fantasma, uma nova forma. E lá no cemitério, quando Maria está ali chorando e ele se apresenta lá, o que eles pensaram? Que elas pensaram que ele era? O coveiro. Então a pergunta é, qual é a visão que você tem de Cristo? Qual é a visão que temos da igreja? Qual é a visão que temos da palavra ou da experiência de vida? Será que é aquela que você teve lá no comecinho da vida cristã? Ou seja, nós podemos passar aí muitos anos e não ter uma revelação nova de Cristo, e a nossa perspectiva dele não é atualizada. E andar como, com uma visão antiga. Alguém esses dias falou assim, se você gravar a oração que você fez mês passado, 6 meses atrás, 1 ano, 10 anos, e você orar hoje, é a mesma oração? Porque se for, significa que você não está andando em novidade de vida. Não está crescendo, não está vendo nada. Ou seja, mas a vereda do justo é como a luz da aurora. E como é a luz da aurora? Vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Ou seja, ele está sempre sendo renovado. Né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Quer dizer, olha, ele viu algo novo da parte do Senhor. E é interessante essa questão de novo, porque o livro de Apocalipse diz que eles vão cantar um novo cântico. Tem várias vezes aparece a palavra novo,
nova. E sobre a vida cristã, o livro de Romanos, capítulo 6, vai nos dizer, se alguém puder ler o versículo 4, Romanos 6, verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Tá vendo? O velho homem foi crucificado, nossa vida antes de Cristo, nossa vida velha. Fomos batizados com ele na sua morte, mas como ele ressuscitou, nós também ressuscitamos dentre os mortos com ele pela glória do Pai. O final diz assim, assim também nós, como é que devemos andar daqui para frente? Novidade de vida. Novidade de vida. Isso é uma questão de identidade. Se a gente não vê o novo em relação ao propósito de Deus, nós vamos viver como velhas criaturas. Né? E como vivia o aspecto da velha criatura? No velho homem, nos pecados, no mundo, naquilo que é velho. Nós tivemos muitos problemas no passado, antes de conhecer Cristo. E a carne quer sempre nos lembrar, né? Vê se ouve uma música quando você tinha 15, 18, 20 anos. A tendência é a playlist que está dentro de nós, aquelas músicas, aquela boate, aquela playlist começa a tocar de novo. Isso que é um perigo às vezes. Existe música, não vou fazer aqui uma dicotomia entre música do mundo, música... Não, mas existe estilo de música e espírito por detrás da música que quer nos levar de volta a lembrar do passado, do pecado. Com aquela namorada, aquela mulher, aquele homem, aquela droga, aquela cerveja, aquela cachaça, seja lá o que for. Aquele ambiente. Então essa playlist a gente tem que deletar ela. E a Bíblia vai falar, as Escrituras falam em renovação da mente. Ou seja, não pode alimentar mais aquela playlist. O que aquela música me lembra? O que aquele filme me lembra? O que aquele lugar me lembra? O que aquelas amizades me arrastam? Está querendo arrastar a gente para o passado, para o velho. Então já não é uma questão se é certo ou se é errado, mas é uma questão de vida ou de morte, que tem coisa que nos arrasta para a morte. E aqui está dizendo para a gente andar em novidade de vida, ou seja, vida nova. Então a gente sempre deve nos perguntar diante do Senhor, isso aqui, esses passos que eu quero dar, ou que eu sinto saudade, diz respeito à nova vida ou à velha vida? É a nova natureza que está em nós, que é a natureza do Filho, ou é a velha natureza de Adão? Essa é uma pergunta interessante, que aí já não tem certo e errado. Eu acho que não tem problema nenhum. Pode ser. Mas isso está levando você a ter mais vida, vitória ou morte. Né? Então nós não andamos por regras, mas devemos andar por princípios espirituais. E devemos andar pelas Escrituras. E as Escrituras estão falando do andar do cristão. Como é o andar do cristão? Andar pela nova vida. Novidade de vida. É uma vida que vai se renovando. Aquele que diz que estar nele, disse João na sua carta, também deve andar como ele andou. E como é que ele andou? Olhando para o Pai, amando o Pai, andando por aquilo que é novo e novidade de vida, para as coisas que glorificam o Senhor. Se as coisas não glorificam o Senhor, nós não temos mais nada a ver. Paulo vai dizer que o mundo, longe de mim me gloriar na carne, ele diz que se gloriava na cruz, porque por meio da cruz o mundo estava crucificado para ele e ele crucificado para o mundo. Porque agora, disse ele, nova criatura nós somos. E já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha a diferença do viver de Paulo, porque ele encontrou essa vida nova em Colossenses 3, ele vai dizer que Cristo é a nossa vida. O que é a sua vida? O que é a vida de um cristão? O que é a vida de alguém que nasceu de novo? Ele nasceu do alto. O que isso significa? O poder que vai governar a vida de um novo cristão
Já não é o poder da vida terrena, mundana, esse mundo conduzido por demônios, por espíritos. É uma vida sobrenatural que, ainda que estamos aqui na Terra, nós temos poder para vencer o pecado, o espírito do mundo, a carne, e não é por regra, por esforço humano, não, é uma vida de fé naquele que ressuscitou e nos deu essa vida nova de ressurreição. Então aqui, se nós olharmos para o novo, e o novo é Cristo, com toda aquela realidade espiritual que ele trouxe, ele está dizendo, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. E o versículo 6 vai dizer que, sabendo isto, que a nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Fomos crucificados. E agora o versículo 4, final. Vamos ler o versículo 4 de novo. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Ou seja, quando a carne, o inimigo, o pecado bater na nossa porta. Aí, vamos lá. E isso bate quase todo dia, às vezes a cada minuto, né? Perturba até os nossos sonhos, às vezes. Mas imagina, se você tivesse um cara te devendo, ele morreu. Você chegaria lá no caixão dele, ô fulano, ô João, tá lembrando daquele quentão lá que você ficou de levar? Você não ia fazer isso. Ele morreu, como é que você vai falar com o morto? E aqui está dizendo, considerai-vos mortos, porque senão nós vamos conversar com o velho homem, com a velha carne, a velha natureza, com o mundo, com os hábitos do passado. Mas temos que considerar-nos mortos, saber que nós realmente morremos e não pertencemos mais às coisas velhas do passado, as coisas desse mundo. Então ele está dizendo, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado, versículo 4, dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Tá vendo, Pepe? Os anos vão passando e a gente vive às vezes como se nem fôssemos cristãos, ou fosse só um bebezinho. A gente pega o neném, a Joaninha, aquela netinha linda que está aí. Você imagina, daqui a 3 anos ela está desse tamaninho, bocejando lá, mas ninguém entende o que fala. Tem alguma coisa normal. 10 anos. Agora imagina se o cristão é assim. Fica parado à beira do caminho, né? Fica, sempre envolvido, fazendo as necessidades na fralda ali, enquanto é nenenzinho é uma gracinha. Mas você imagine, 10, 15 anos, às vezes a vida cristã é assim, andando sem responsabilidade, sem compromisso, sem servir. Tudo você tem que estar ali, vamos fulano, vamos. Então, bebezinho você tem que dar comida na boca, né? Aqui está dizendo para a gente andar em novidade de vida. Então, vida nova, maneira de caminhar. Quando chegamos no capítulo 7 dessa carta, vamos ler o versículo 4, se alguém quiser ler. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei e pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Frutos para Deus, não frutos mais para o pecado ou para a morte. E o versículo 6, irmã, por favor. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da terra, da letra. Em 6,4 fala para andar em novidade de vida. E no 7,6 fala para servir a Deus de maneira nova. Não é assim que está? Andar e servir. Por que poucos servem? Porque está vivendo a vida velha. E na vida velha você não pode servir a Deus. A carne, ele vai dizer no capítulo 8, é inimizade contra Deus. Ela não agrada a Deus, ela está sempre em guerra contra Deus. Se você falar para alguém, fulano, você pode chegar meia hora antes para a gente ajudar a arrumar aqui? A meia hora?
É uma dificuldade. Falou, se o cara é um corintiano roxo, ou um palmeirense, ou gosta de outra coisa, 2 horas é tranquilo. Você vai ver um filme ou qualquer, tranquilo. Nossa carne gosta dessas coisas. Claro, não estou querendo dizer que nós não podemos ter um lazer, um hobby, não estou falando isso. Estou falando de princípio de viver e servir. Muitos irmãos não conseguem servir. Tudo para o Senhor é pesado. Nós vamos falar de Efésios semana que vem, então cada um tem que ler 3 vezes essa semana. Quantas vezes? 3. Nossa, que legalismo. 3 vezes o livro de... Gente, é uma cartinha pequenininha. Se você vai trabalhar, põe um fone de ouvido, daqui até onde você vai, você já escutou a carta. Né? É rápido. Pode ir lendo de dormir, você tem uma semana para ler. Mas uma vez já é pesado para a carne. Agora, quando estamos andando em nova vida, o amor pelo Senhor, a graça de Deus, o poder de Deus nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus. Então nós podemos andar em novidade de vida e servir de maneira nova, ou seja, cada vez mais estamos ali renovando o nosso serviço. Como você serve o Senhor hoje? Você é comprometido pelo menos com uma coisa? Alguns desenvolveram seus talentos, tem vários talentos, mas será que pelo menos uma coisa você se comprometeu com o Senhor em como servi-lo? Não por um jugo, um legalismo, não, mas aquilo que vem no seu coração. Eu posso agradar o meu Senhor fazendo isso. Né? Então, o Senhor nos dá muitas oportunidades para a gente servir. Agora, quando falta essa vida nova, tudo é difícil. E se a gente pudesse lembrar da palavra novo e nova, ou novidade, por exemplo, Romanos 12, diz, 12:1, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente nova. E Paulo vai repetir isso em outras cartas sobre novidade de vida, renovação da mente pelo Espírito da nova natureza. Segundo aos Coríntios 3, ele vai falar do novo ministério, que é o ministério do Espírito. O livro de Hebreus vai falar novo, nova, muitas vezes, que é o sumo sacerdócio. Ele é o nosso sumo sacerdote da nova aliança. Um tabernáculo novo. Muita coisa que é superior ao que é antigo, inclusive as coisas boas, mas que não geravam frutos para Deus. Nosso velho homem foi crucificado, mas ele vai falar em Efésios que a cruz derrubou a parede de separação e dos 2 povos, gentios e judeus, ele fez um... Alguém lembra o que ele fez pela cruz? Em Efésios? Novo homem. De maneira que agora não tem judeu, não tem gentio, não tem bárbaro, não tem cita, não tem escravo, não tem livre. Todos nós somos novos, nova criatura, membros do novo homem que é Cristo em nós, o corpo de Cristo. Se a gente for buscar a palavra novo e nova na Bíblia, ela vai aparecer muitas vezes. E o Senhor quer e busca que a gente possa renovar a nossa mente, sendo renovado pela palavra, pela revelação do Senhor. Você imagina, João, ele inclinava sua cabeça, recostou a sua cabeça no peito de Jesus. Conheceu o Senhor bem de perto. Conheceu o Senhor de muitas formas. Até no Monte da Transfiguração ele viu Jesus, que se transfigurou diante deles. Ali estava Pedro, Tiago e João. Mas quando você chega no livro do Apocalipse, no capítulo 1, ele escuta a voz do Senhor e ele virou para ver quem falava com ele. Vamos terminar lendo essa parte e você vai ver que ele está tendo uma visão do Senhor glorificado de uma perspectiva nova. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. A partir do verso 9. Apocalipse 1, 9 em diante. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos
por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo... Ele sempre ouviu aquela voz meiga, mansa do Senhor. Agora a voz forte como de trombeta, dizendo: escreva num livro que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Parece que ele não discerniu bem aqui a voz. Quem será que está falando comigo? E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã. Antes Jesus tinha 30 e poucos anos. Seus cabelos não eram brancos como a alva lã. Ele conheceu Jesus daquela forma. Agora, a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Ele está vendo o Senhor de forma nova. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, o que aconteceu com João? Caía aos seus pés como morto. Tamanha foi essa visão do Cristo glorificado. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. É o mesmo Jesus, porém glorificado. Não tenha medo. E aquele que vive: estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então você vê que João está vendo o Senhor de uma forma nova. Então, assim, Paulo também sempre viu o Senhor de forma nova. O Senhor o encontrou no caminho de Damasco, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? Depois que o Senhor fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Ué, mas não era um impostor? Não era um herege? Não era um falso Messias? Porque quando Paulo... E ele perseguiu os cristãos e ajudou a matar alguns. Quando ele diz: quem és tu, Senhor? No grego a palavra Senhor é Kyrios, que significa o amo, o soberano. Ele sabia que encontrou o soberano, mas quem és tu? Eu sou aquele Jesus lá que você perseguia. Eu sou Jesus a quem tu persegue. E ele continuou perseguindo Jesus quando ele está perseguindo os cristãos. Aí ficou mais misterioso ainda, né? Porque antes era um homem, Deus feito homem. Mas agora ele morreu, ressuscitou, está glorificado à direita do Pai e derramou o Espírito Santo. E pelo Espírito Santo ele agora veio e batizou todo mundo para dentro dele. O novo homem que é o corpo de Cristo. Aí Paulo teve fazer uma releitura da sua teologia, e ele viu que todas aquelas promessas, profecia, tipologias, alegorias, tudo se cumpriu em Cristo. Meu Deus, eu sou Jesus a quem tu persegue. Ainda está perseguindo. Como que está perseguindo? Porque quando ele perseguia um cristão, ele está perseguindo um membro do corpo de Cristo. Seria como alguém pegasse e falar: eu te amo, irmão, mas você está furando o dedo dele. Não estou furando ele, estou furando o dedo dele. Não, impossível. Quando você toca no irmão, você está tocando em Cristo. Isso revolucionou a vida de Paulo. Ele vai chamar isso na carta aos Efésios de mistério. O mistério que esteve oculto desde os tempos eternos, Deus revelou aos apóstolos e profetas. Que ele está falando dessa nova forma de Cristo, que foi glorificado, derramou o Espírito e agora está enchendo o universo com a sua presença por meio da igreja, que é o corpo, a extensão, não da pessoa, mas do corpo de Cristo, a plenitude dele. Que revolução! E as cartas de Paulo estão cheias de novidades, coisa que nunca se viu
E Paulo está agora, ele subiu ao terceiro céu, viu coisas que não era lícita falar ao ser humano. Tamanha foi a grandeza da visão e das revelações de Paulo. E agora nós precisamos do Espírito Santo, que tem esse ministério de vir sobre nós, espírito de sabedoria e revelação. Para quê? Para nos revelar as novidades de Cristo escondidos na sua palavra. Por isso que nos congregamos também, para adorá-lo, mas para ouvi-lo. O ministério do Espírito Santo soprando a sua palavra inspirada entre nós. É a mesma palavra, não vai além do que está escrito, mas por detrás das letras nossos olhos vão sendo abertos para ver. Já aconteceu com você? Olha, agora eu entendi. Gente, mas como é que eu não vi isso antes? Já se passaram tantos anos e parece que, né, disparou algo, um gatilho ali. Agora eu vi. Isso é novo. É uma revelação. Ela é nova para você, mas não é uma nova revelação além das Escrituras. Já estava lá desde o começo. Mas para a gente... E aí o que acontece? Quando vemos algo novo em relação a Cristo e sua palavra, nós também vamos sendo renovados até atingir a plenitude. O Antigo Testamento vai falar de um profeta velho, que foi um profeta novo enviado, e o velho falou, não, Deus falou comigo para você voltar por aqui, não vai para lá não. E ele foi ouvir o velho e morreu. Acho que um leão pegou ele, né? Por quê? Porque tinha um profeta, só que o profeta era velho. Em que sentido? Ele não foi sendo renovado na revelação de Deus. É possível que alguém está enferrujado, encalhado aí 10, 20 anos atrás. Lá ele ouviu o Senhor, ele via coisas do Senhor, ele via coisas na palavra, ele via Cristo na comunhão. Agora hoje virou um religioso e vai vivendo como velho. Não tem nenhuma novidade. Nós não queremos nenhuma novidade a parte de Cristo, mas ele vai renovando a nossa visão, como aconteceu com João, como aconteceu com Pedro, né? Eles cada vez iam tendo uma visão nova sobre Cristo e aquilo ia transformando. Assim foi com Pedro, de pó da terra, a pedra que vive, de pedra que vive a coluna, e de coluna ele chega na Nova Jerusalém como aquela extensão dos fundamentos e da coluna da casa de Deus, a Nova Jerusalém. Olha que progresso! E a vida cristã é assim, né? E Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, que aconteceram com as coisas velhas, se passaram. E esse que, não diz que algumas coisas, vai dizer que tudo se fez novo. E esse novo se alimenta do que é novo. Sempre buscando o Senhor, se alimentando do Senhor, andando em novidade de vida, mas também servindo em novidade de vida. Quando a gente está na vontade de Deus e servimos a Deus com aquilo que Ele põe no nosso coração, não é um homem, não é um jugo, não é um fardo, não é uma legal. Não, o Senhor te deu aquilo. Quanto mais você serve pela graça, mais vai renovando as forças, o desejo, a alegria. É uma coisa nova. Puxa, né? Por exemplo, você vai numa academia, no começo sai de lá tudo doendo, está tudo atrofiado. Mas começa a levantar um pezinho, vai aumentando, vai ganhando um músculozinho. As coisas vão se renovando, vai ficando mais forte. A vida em Cristo é assim. No começo é uma dificuldade, mas Pedro vai dizer em sua primeira carta, capítulo 2, que assim também nós, como meninos novamente nascidos de novo, desejai afetuosamente o leite racional, não falsificado, o leite original, para que por meio dele vades crescendo. O que uma criancinha faz quando ela está com fome? Como é que o Tiago fazia quando estava com fome? Baixinho que ele chorava? Não era baixinho? Quanto mais demorava, mais aumentava o volume, né? Pedro está falando isso. Que aquele que nasce de novo, ele nasce como um menino, ou uma criança. Mas o que ele faz? Ele chora, ele grita, ele esperneia. Ele fala, nossa, mas esse menino comeu faz umas 2 horas, mamou, mas está com fome de novo. Às vezes é de madrugada, que é de novo.
Quem ainda amamenta com peito, então, misericórdia, deixar não ficar grudado ali, né? Então, assim, isso é um sinal da nova vida. Agora, imagina o Tiago lá, não chora para mamar. Você dá a mamadeira ou peito, não quero. Está doente? E o cristão que não tem fome pela palavra, tem fome por outras coisas, que não tem alegria na comunhão, não tem alegria em servir, que tudo tem que ser ali empurrado, está doente? Né? Não sei se o Tiago já ficou intoxicado não? Com comida que comeu, alguma coisa. Milena já ficou, Rafa? Intoxicado também não, né? Mas nós adultos sim, né? E tudo que você põe para dentro, vem para fora. Às vezes comemos umas porcarias, umas coisas que fica ruim depois. Quer dizer, o cristão que não tem fome, pode ser que ele está comendo coisas que está intoxicando. Já não tem espaço para a palavra, para a revelação, para o serviço. Por quê? Porque ele está cheio de coisa que não deveria comer. Se você vai almoçar e passa por aí, come uma coxinha, toma não sei o quê, vai chegar na hora do almoço, quer uma bolacha, quer não sei o quê, fica beliscando ali, né? Chega na hora da comida, você não vai comer o que realmente supre, porque você já comeu outras coisas no lugar do verdadeiro alimento que a mãe preparou, o pai preparou. Então, as escrituras falam da gente se alimentar do leite racional e Paulo vai falar, eu não pude dar comida sólida, alimento sólido a vocês. Por quê? Porque vocês são meninos. E disse que com leite ele alimentava eles. O livro de Hebreus 5 vai dizer, gente, vocês já deveriam ser mestres, mas vocês estão aí, ó, como menino, precisando novamente que alguém ensine a vocês os rudimentos da doutrina de Cristo. Aí ele vai dizer que aquele que se alimenta de leite, não de alimento sólido, ele é menino. Você precisa estar sempre ali, cuidando. Mas o que se alimenta de alimento sólido, ele é mais maduro. E ele agora está apto para discernir o bem e o mal. Hebreus 5. Ou seja, tem coisa que é má. Você está vendo que aquilo vai te fazendo mal. É uma comida estragada. Mas o menino, se ele cismar de comer, ele vai comer. Quer comer porcaria. Então, a vida cristã é assim. Quantos cristãos, ainda que o Senhor fala que somos novas criaturas, e tudo se fez novo, ou seja, tem que abandonar as coisas velhas. Aquelas coisas que no lugar de glorificar a Deus, ela vai nos seduzindo ao pecado, aos desejos da carne. E a gente tem que discernir, não é que é coisa ruim, não, isso até é bom. Aquilo ali é até interessante, mas quando eu me envolvo com isso, eu sinto dentro de mim uma reprovação, uma tristeza. A Bíblia fala para a gente não entristecer o Espírito Santo, não é? Não entristecer. E fala assim, não apagueis o Espírito. Você vai entristecendo, uma hora você apaga. Então isso é muito sério. Se alimente do que é novo. Procure renovar a mente, renovar o espírito, renovar os serviços. Um tempo atrás falei para o irmão, eu te conheço há uns 30 anos. Você continua cantando as mesmas músicas, os mesmos hinos de 30 anos atrás. Era bonito, eram boas para aquela realidade que a gente viveu lá. Mas já passaram 30 anos, muita coisa o Senhor já avançou. Mas quando você leva a igreja a cantar isso aqui, claro, tem hinos clássicos, hinos antigos, né, que foram compostos por homens que estavam no sofrimento, conheciam o Senhor, que precisamos cantar. Mas tem coisa que é só uma época, é só, vamos dizer, um movimento, né? E tem gente que não consegue renovar a mente, a leitura, os cânticos, é sempre aquilo ali. Ele não andou, já se passaram 30 anos e a pessoa está vivendo lá atrás. E assim, em muitos aspectos, pode ser a nossa vida. Que o Senhor nos ajude a considerar essas coisas. Que eis que tudo se fez novo. Falei, eis que faço nova todas as coisas. E você vai ver no livro do Apocalipse, o Senhor falando do novo cântico, novo nome, o maná novo, quer dizer, o maná escondido. Nós temos esse maná que a gente recebe na reunião da igreja, na congregação, mas ele vai falar de um maná escondido que é você que tem que buscar.
Lembra lá no Antigo Testamento, na época de Moisés, no deserto, que veio o maná? E o que o chefe de família tinha que fazer? O que as pessoas da casa tinham que fazer? Ele tinha que levantar e ir lá buscar o maná. E se o sol saísse e esquentasse, ele ia ficar sem maná. Tinha que levantar cedo, né? Aquele maná fala do alimento diário, do devocional, da provisão nova do Senhor. E cada dia era um maná novo. Se você guardar, alguém lembra o que acontecia? Se você guardasse o maná para outro dia, dentro de um vaso, de uma vasilha, o que acontecia, Fabrício? Estragava. Bichava. Então a palavra de Deus não estraga. Ela é a mesma. Mas ela quer se renovar, o Espírito Santo quer renovar para ser um maná novo. Agora, você tinha que levantar para pegar o maná. Não pode ser um bebezinho que todo está esperando a próxima reunião de domingo para alguém ministrar uma palavra para você comer. Aí fica uma semana sem se alimentar. Não, você deve a cada dia procurar esse maná. E o Apocalipse fala disso, o maná escondido. Quer dizer, é você que tem que ir lá descobrir. Graças a Deus pela palavra que Ele dá na Assembleia, mas cada um de nós precisamos nos alimentar. E quando nos alimentar, nós temos uma porção para repartir com os outros. Né? No Antigo Testamento, quando tinha as festas de Israel, o Senhor falava, ninguém apareça diante de mim com as mãos vazias. E aí Paulo vai dizer em Coríntios 14, 26, que fareis, irmãos, quando vos reunirdes no mesmo lugar? Uns têm salmo, outros hinos, outros doutrina, outros têm língua, outros interpretação de língua, outros, ou seja, cada um traz. Não é que você vai inventar na hora, ficar ali na Bíblia, ali, né, como se fosse um horóscopo, um negócio da sorte. Ai, meu Deus. Não, é aquilo que durante a semana você, lá na sua casa, você se alimentou. Pode estar lavando uma louça, pode estar cuidando do filho, pode estar trabalhando. Está ouvindo a palavra. Nossa, aquilo me tocou tanto, te renovou, te deu vida nova. Então você pode trazer isso para, como se fosse aquele almoço que a gente faz, aquela festa de amor, um traz um arroz, outro um macarrão, outro um frango, aí outro traz aquela maminha assada, né, uma picanhazinha. Mesmo que você não tenha dinheiro, não pode trazer mas pode fazer uma limonadazinha, né? Limão é tão baratinho, né? O Senhor falou, ninguém apareça diante de mim com as mãos vazias. Mesmo que você não possa trazer, mas fala, irmã, eu posso me ajuntar com você para ajudar a fazer a comida, lavar uma louça? Você contribui de algum serviço, alguma forma. Agora imagina, você chega tarde no dia do almoço, não traz nada, não ajuda, morreu. E aqui, comparando isso com 1 Coríntios 14, 26, o que ele está dizendo para nós? O alimento, a carne, os grãos, tudo que precisamos para nos alimentar, o Senhor já proveu, está na terra. O mínimo que você tem que fazer é levantar para ir buscar e preparar. Então, toda a riqueza de Cristo, do que Ele espera que venhamos assimilar, como aquele campo de Boaz, né? Cristo é o nosso verdadeiro Boaz. Você só precisa catar o que Ele está deixando ali, os milhos, para você garimpar ali e achar. Ele já proveu tudo, não falta nada. Qual é o nosso problema? Nós ficamos no velho, não tem compromisso e não buscamos algo da parte do Senhor, uma porção para aquela etapa, para a gente chegar e servir os nossos irmãos. Quantas vezes a gente fala, irmãos, vamos orar? Quem quiser orar, ninguém ora, parece um velório. E às vezes alguns oram, mas às vezes são as mesmas pessoas. Gente, servir a Deus com fervor de espírito e novidade de vida, mas não é uma coisa que você vai, pode ser que Ele te dê algo agora, mas normalmente é aquilo que durante a semana você está ali, lá na sua casa e fazendo o que Jesus falou. Quando você for orar, não faça como os fariseus, lá, os escribas, aquelas orações longas no meio de todo mundo, repetindo. Não. O que você tem que fazer quando você for orar? Você lembra? Entra no teu quarto, fecha a porta, ó. Vai orar em secreto com Deus. O teu pai que te vê em secreto, o que vai fazer? Vai te recompensar. Eu fico imaginando, mas como é que ele vai recompensar? Será que lá naquele dia? Pode ser.
mas vai te recompensar trazendo algo novo, sussurrando no seu coração, te dando aquela paz de espírito, trazendo resposta às orações, iluminando a palavra para você. Nossa, eu estava orando, tinha muitas dúvidas sobre aquele assunto, aquela decisão, e veio uma confirmação. É para a gente prosseguir. Ou estava lendo a palavra, e esse orar envolve o devocional, orando com a palavra, o Espírito Santo iluminou algo ali. Tá vendo? Não é aquela leitura longa, panorama, é um trecho que você está lendo, mas ali está o maná. Algo saltou da palavra, falando, nossa, eu não tinha visto isso antes. Tantos anos que eu li a palavra, mas agora uma porção nova chegou. Então, quando você tem essa vida, você pode chegar na comunhão e falar, irmãos, queria repartir algo hoje aqui. Já pensou que coisa? Pode ser um minuto. Que coisa boa ouvir aquilo que aquela irmã, que aquele irmão serviu. Por quê? Porque me alimentou. Porque veio do céu. Então, eis que tudo se fez novo. Agora você fica com... Se você não se alimenta do novo, se você não se identifica como nova criatura, um filho de Deus, vai ficar vivendo no passado. E Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para aquelas que estão diante de mim. Tem coisa que nós temos que, claro, no contexto da carta aos Filipenses, Paulo está falando do período dele no judaísmo, né? Que no capítulo 3 ele vai dizer que se alguém pudesse se gloriar, muito mais ele, fariseu, da tribo de Benjamim. E ele fala das, entre aspas, glórias que ele tinha no período velho, antes da cruz. Agora eu estou esquecendo das coisas que para trás ficam. E tudo aquilo que Paulo conquistou, ele considerou como esterco para enriquecer a obra de Deus. Mas ele não ficou preso ao passado, ele diz, eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para aquelas que estão diante de mim, para ser conquistado por Cristo. Então você vê esse homem que está, ele diz que está, prossigo para o alvo, né? Qual é o alvo? O alvo é você continuar como era no passado? E se desculpar, o que tem? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Esse é o seu alvo? Não. Nosso alvo é ser plenamente conquistado por Ele, conhecê-lo de forma nova, amadurecer de pó da terra em pedra viva, coluna de coluna, uma coluna glorificada na casa de Deus. Então é uma renovação, e nós vamos conhecendo mais e mais a Cristo de forma nova. É o mesmo Cristo, mas você vai conhecendo aspectos de Cristo que não conhecia. Aspecto da palavra que também não conhecia. Mas quanto mais... Você imagina, você lê uma literatura, às vezes o livro já está lá na sua casa lá. Eu falei, meu Deus, como que eu não li isso antes? Que coisa preciosa. Olha, você quer compartilhar com os outros, né? Quando você descobre uma comida boa por aí, você fala, nossa, nós descobrimos um restaurantezinho ali, um lugar ali, ou um açougue que vende uma carne. Você quer compartilhar. Qualquer coisa, você compartilha. Quando nós ganhamos algo do Senhor, a gente também, querendo ou não, você vai compartilhar, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, amados, se você quiser, se você tem ferramentas aí, aplicativos sobre a Bíblia, se você colocar a palavra nova, novo, novidade, busca no Novo Testamento e pode buscar no Antigo também. Pode buscar livro por livro. Você vai ver que o senhor trabalha sempre nesse terreno do novo. Novas criaturas, nova cidade, nova Jerusalém, vida nova, serviço novo, revelação nova, novidade de vida. Você vai se renovando e crescendo e vai chamando seus irmãos, seus filhos, o cônjuge para uma vida renovada pelo poder do Espírito Santo. Se não olhar a Cristo e a palavra, nós vamos nos conformando ao que é velho, né? Às vezes eu escuto, nossa, fulano parece que morreu. Por quê? Porque ele está vivendo uma vida apagada e apegado aos passados. Gente, tem problema que aconteceu há 30 anos, a pessoa não superou até hoje, não perdoou. E reclama. Reclama é você chamar de voz. Clamar é você chamar em voz alta. E reclamar é você ficar chamando aquilo de volta. A pessoa que murmura, que reclama, ela está chamando aqueles problemas
E não sai nunca. Agora, quando você não perdoa, é um veneno que você está tomando. E é uma prisão. Por quê? Porque você fica, aquela pessoa que você não gosta, que detesta, mas você não perdoa, ela vive dentro da sua cabeça, dorme contigo, acorda contigo, almoça contigo o tempo inteiro. A falta de perdão, o rancor, a raiz de amargura é um veneno. O melhor é perdoar, a mente ser renovada, você solta e você abençoa a pessoa. Então, viver do passado é viver uma vida na morte. E o Antigo Testamento fala para a gente não tocar em morto. Tem que tocar, como tem na árvore da vida no Éden, Cristo é a nossa árvore da vida, tocar, caminhar, viver, reunir. Mas onde que eu vou reunir? Onde tem vida, novidade de vida, novidade da palavra, onde Cristo está se revelando. Não é uma coisa técnica, terrena, religiosa, institucional, não, é algo orgânico, é algo verdadeiro e algo vivo e novo. Sempre novo. Poxa, estou sendo renovado, alimentado. Então, amados, eis que faço nova todas as coisas. E a bênção do casamento, da família, da vida também é assim. Coisas que fazíamos ficou para trás. Hoje estamos vivendo um novo ciclo, uma nova fase, superamos problemas, superamos dívidas, superamos crises, coisas novas. Uma vez troca a roupa por uma novinha. Nada compulsivo, mas o Senhor chama a gente para andar em novidade de vida. Nova cidade, né, Sarinha? Tá tudo novo aqui, né? Hã? É bom, né? Vai renovando. E os novos desafios, né? São novos desafios. Amados, que o Senhor nos abençoe. Mas essas duas passagens de Romanos, especialmente, servir, andar com Deus em novidade de vida. Não é uma vida velha, é uma vida nova e para frente. Sempre para o alvo. E Romanos 7, servir em novidade de vida. Servir o Senhor. E esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo. E vendo Cristo sempre de maneira nova. Pedir ao Senhor revelação. Senhor, quero te ver mais amplamente, de maneira renovada, ver a palavra, desfrutar de Cristo na comunhão e servir o Senhor. Uma nova fase de vida. Que o Senhor nos enriqueça com tudo aquilo que é novo. É novo para nós, né? Mas se está no terreno da ressurreição e do que é eterno, nunca é velho e nunca é novo. Ele é eterno, mas para nós sim. Agora as coisas que englobam a criação e a humanidade, o Senhor fala, eis que faço nova todas as coisas. Novos céus, nova terra, novo homem, tudo novo. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amém.